Sejam todos bem-vindos a mais um Red Fox Conecta, diretamente do Internacional Shopping de Guarulhos, em uma das lojas da Red Fox, onde fica um dos estúdios da Red Fox TV. Quem passa aqui acompanha o programa, passa também na tela ali na frente da loja, e quem está no conforto de casa, para mais de 100 mil assinantes. De Guarulhos até Jacareí, a melhor internet 100% fibra ótica é Red Fox. E aí você está no conforto da sua casa, sempre com um entrevistado bacana, agregando muito na sua noite. E hoje, daqui a pouco, eu vou falar quem que é o convidado, que está fantástico o bate-papo. Lembrando, se você não é dessa região, pode assistir o programa através do aplicativo, baixe no seu celular, tanto iOS ou Android, gratuito, Red Fox TV. E vem chegando o Red Fox Play+, que é para todas as TVs do Brasil. Aí todo mundo vai ter acesso a uma programação realmente de primeira, com muitos programas, sempre novidades. Nosso talk show, tem programas de entrevistas, matérias, o Wine O'Clock, um programa só de vinhos, sem contar o Curtas do Brasil e inclusive reality show, tudo isso na Red Fox TV. E se você vier até aqui ou quer conhecer as promoções aí da sua casa, é muito fácil. Acesse aí pelo computador ou vem até uma das lojas para conhecer as promoções. Joga na tela, querido diretor, para a gente falar da melhor escolha quando se fala em 100% fibra ótica. Você tem a melhor internet na sua casa ou na sua empresa. Você tem aí 350 megas por apenas R$ 79,90. Quer aumentar 500 megas por R$ 89,90? Ou incríveis 700 megas por R$ 99,90. Vou repetir, 700 megas por R$ 99,90 é a melhor escolha. Red Fox Internet na sua casa, na sua empresa, voando baixo. É esse que você tem que contratar para ter a melhor internet. De Guarulhos até Jacareí. São vários planos. Entra lá no site Red Fox Internet e você vai conhecer as condições para você ter o melhor na sua casa. Daí você fala, mas eu queria a melhor internet também na palma da minha mão, porque eu estou cansado das mesmas operadoras. Ai, como dá dor de cabeça, Adilson, pós-venda é horrível, não tem como ficar nessa, não tenho pra onde fugir, já fui para uma, já fui para outra. Chega, agora tem um novo, tem um futuro. Red Fox 5G pega em todo o Brasil, um super sinal. E vamos colocar agora a Red Fox Móvel, a promoção para você ter a melhor internet. Acesse redfoxmóvel.com.br, você vai ver os planos que são imperdíveis, inclusive tem a portabilidade que a Red Fox toma conta para você, e aí tranquilamente você vai ter a melhor internet também no seu celular e pega em todo o Brasil. E agora sim, finalmente, na câmera geral aqui com vocês, José Carlos Mas, ele que é empresário e aviador, chegou no estilo Top Gun. Carlão, posso chamar de Carlos, né? Claro, fica à vontade. Obrigado por estar aqui no Red Fox Connect, é um prazer receber. Eu que agradeço pela oportunidade e parabéns pelo sucesso que vocês estão fazendo e pelo crescimento, né? Absurdo aí, pelo que você me falou rápido ali. Mas é devido a grandes convidados como você que chegam aqui e transformam a nossa programação num conteúdo bacana. Muito bom. Para quem está em casa, a gente agradece quem está aqui sempre com essa energia. E ele me falou do que ele... Eu cheguei meio no escuro, fui conversar com ele, aí ele me contou, nós vamos falar sobre isso e tal, porque a gente sempre bate um papo com o nosso convidado. Eu fiquei assim, encantado com o que ele falou. Eu já queria que o programa tivesse muito mais tempo, porque eu mesmo tenho muitas perguntas, e para você aí de casa, QR Code está na tela, é só apontar seu celular, vem direto para o nosso WhatsApp para perguntar para o Carlos, para falar sobre, não é qualquer aviação. Algo diferente, né? Algo diferente. Quando a gente fala em aviação, você já está pensando no avião, de sempre. Aqui a gente vai para o futuro, a gente vai falar de mobilidade aérea, carros voadores e muito mais. É isso. É isso, cara. O mundo tem falado muito dessa palavra, né? Carro voador e tal. Quem é da aviação não gosta muito, né? Porque é um estilo... não tem nada a ver com carro voador, né? Mas aquele desenho, os Jetsons, eu já penso nisso. Mas para as pessoas entenderem, eu gosto da... não é o certo tecnicamente, mas para as pessoas entenderem, e eu sou muito adepto disso, você precisa ter um linguajar muito fácil para que todo mundo entenda. A aviação, ela é um bicho-papão, né, para muitas pessoas, né? Algumas pessoas têm medo e tal, e para outras é paixão, né? Então eu vivo aviação desde os meus 8 anos de idade. Então para mim é fácil falar... Então desde pequenininho você era apaixonado pelo que voava? Apaixonado. Então assim, para mim é muito fácil falar, assimilar qualquer coisa sobre aviação. Mas para de repente a maioria das pessoas não. Não adianta falar tecnicamente. Se eu falar para você que essas aeronaves chamam eVTOL,
Você vai falar, cara, isso aí O que é isso? deve ser uma comida de um país estranho. Só um parênteses, falou que desde os 8 anos. Eu sempre tive vontade de brincar com uma. Quando eu era criança, eu via e ficava apaixonado, eu nunca tive oportunidade. Você pilotou aquele aviãozinho que ficava com a corda assim, que a galera. Cara, é um planador esse daí. Planador, né? Não, o planador não tive a oportunidade de pilotar ainda. Eu fiz um voo, mas não pilotando. Mas é muito legal. Na aviação é totalmente diferente, né? Porque ali você literalmente ouve o barulho do vento, né? E você sabe que tem um recorde. Mas eu falo daquele que tem no Ibirapuera uma pista, que é tipo um brinquedo. Ah, sim. Aquele que você sai com ele numa corda assim, e levanta e vai. Cara, eu vi aquilo, eu ficava doido. Aeromodelo, você tá falando? Aeromodelo? Sim, aeromodelo. Não. Eu tive um aeromodelo de controle, mas esse é um cabo de aço. Isso. Mas já é apaixonante, né? É apaixonante. Desculpa te perguntar isso, mas é que não podia deixar passar o time dessa pergunta. Imagina uma aviação real, né? Verdadeira. Então, quando você fala de eVTOL, as pessoas falam, mas o que é eVTOL? Então, assim, algumas pessoas então falam carro voador e tal, então não tem nenhum problema falar. Quem é muito assim... mas a gente aprende. eVTOL, então, é essa linha de carros voadores que o mundo está estudando. Em inglês é a sigla chamada Aeronave Elétrica de Pouso e Decolagem Vertical. A gente está acostumado com os aviões que eles precisam de pista para correr, né? Então, para decolar e para pouso. O helicóptero também, as pessoas acham que o helicóptero é vertical. Não, o helicóptero também usa uma rampa, né, imaginária para pouso e decolagem, né? Olha, mas essas aeronaves, elas começaram no mundo todo, começou a discutir como que ia ser o futuro da aviação. Com relação a consumo de combustível, poluição. Isso tudo já começou lá em 2017, começou essa conversa mundialmente. Com a pandemia, só acelerou as conversas, porque os aviões ficaram parados, né? Os aviões foram para o chão, todo mundo no chão, ninguém voa durante um tempo. Então as grandes companhias do mundo se reuniram, e aí no Brasil você tem uma líder gigantesca que é a Embraer, né? Então a Embraer foi uma das empresas que iniciou e encabeçou também, junto aí com outras empresas, esse projeto. Então como será a aviação daqui a um tempo? Para múltiplas aplicações. Então, desde transporte de passageiros, segurança, mobilidade, entrega de produto, pintura de prédio. Começou uma revolução muito forte. E aí, evoluiu muito rápido, Adilson, muito rápido. Então, nós estamos em 2026, algo que começou, de fato, em 2021, com projetos, né? Começando desenvolvimento de protótipo, mas foi um salto muito rápido. Então, hoje eu posso te falar que no mundo, são aproximadamente 22 empresas apenas no mundo. Só isso? Construindo aeronaves 100% elétricas para transporte de pessoas, transporte de cargas, logística, modo geral, enfim. E aí no Brasil, você tem uma das líderes mundiais, a Embraer, e surgiu a nossa empresa. Eu tive uma ideia e reuni ali dois amigos. Você que é o idealizador da empresa. Cara, foi uma ideia, assim, literalmente do nada, brincando. Assim, você falou que nós temos umas 3 horas para falar aqui, né? Tranquilo. Eu quero falar, porque é de assunto, só que nós pincelamos agora há pouco. Brincadeira. Mas assim, foi um negócio muito legal, porque no meio da pandemia eu imaginava o que o Brasil poderia precisar no agro, sobre aeronaves autônomas, aeronaves elétricas autônomas. Então se falava muito em drone, né? E já estava chegando os drones gigantes, que todo mundo já conhece hoje, né? Aqueles drones lindos, né? 40, 50, não tinha ainda de 100 litros. E eu pensava, poxa, eu acho que eu consigo desenvolver um projeto e criar um drone que seja um pouquinho maior, um pouquinho mais forte. Mas a paixão da aviação me levava a pensar, mas e o transporte de pessoas? E surgiu uma sigla mundial que é nada mais do que mobilidade urbana aérea avançada. Literalmente, o que as empresas poderiam fazer para aliviar trânsito e tudo mais. Cara, foi aí. Eu reuni 2 amigos e falei, vamos iniciar uma empresa no Brasil. O Brasil é totalmente capaz de ter. Em resumo, e nessa parte tecnológica, os 2 eram da sua área ou um era da tecnologia? Não, o outro... eram 2 pessoas que não tinham nada a ver com aviação, né? E que era só uma... brincadeira. Um grande amigo meu, Dr. Adib, que é o CEO da companhia hoje. Dr. Adib é um grande advogado no Brasil. E meu amigo particular, falei, cara, tô com uma ideia assim, assado, vamos? Ele falou, vamos embora, um abraço. E aí começamos, né? Somos em 3 sócios, né?
eu, Camila e a doutora Dib, e a Camila trabalhava no mundo financeiro, então puxei e falei, a hora é agora, vamos fazer, o Brasil vai explodir, e literalmente explodiu. Qual o nome da empresa? Vertical Connect. Vertical Connect. Sempre no final do programa a gente vai deixar todos os contatos, já está chegando algumas perguntas aqui, aguardem que eu vou começar a abrir. E aí, bem resumido para você entender, cara, criamos a empresa e o foco era literalmente aeronaves para transportar pessoas, mas é um processo muito delicado com a ANAC, né, que é uma referência no mundo, isso é importante dizer. A ANAC é literalmente uma referência no mundo sobre cuidado e legislação. Para quem está em casa não conhece o que é a ANAC, cuida de toda a legislação. Agência Nacional de Aviação Civil. Para poder levantar voo, qualquer tipo. Qualquer regulamentação. Até para teste precisa. Com certeza, para tudo. E aí, começamos com esse projeto, mas o Brasil, gigante no agro, o caminho mais rápido para uma empresa começar a performar era o quê? Desenvolver uma aeronave para o agronegócio. Então hoje o que nós temos de 2020, aí literalmente começou em 2022, quase 23. Então hoje, em 2026, o que nós temos? Voando, registrada na ANAC, operando. Nós temos literalmente o maior drone do mundo. Posso mostrar ele? Pode, deve. Ele é brasileiro. Mas então, em resumo, eu falo, antes de você colocar aí, eu falo que é uma empresa 100% brasileira, uma aeronave 100% elétrica, e uma aeronave com capacidade de 400 litros, literalmente registrada, é a maior aeronave do mundo. E é totalmente brasileira, criada por nada mais nada menos que Carlos, que está aqui, Carlos Mas, parabéns. E eu quero mostrar esse vídeo para quem está em casa. Vamos assistir. Solta, diretor, por favor. Chegou, já te mandei. Carlos, é enorme, voltamos aqui, quem está em casa assistiu esse vídeo, é enorme a aeronave. Aeronave grande. Ela tem, vamos falar, ocupa um espaço de 4x4, né? O que é grande são os braços, né? Mas é uma aeronave robusta, né? São 400 litros, uma autonomia de 1h30, ela consegue cobrir uma área de até 450 hectares
por dia. Caramba! Então é uma baita máquina. Então, Quantas robusta, né? delas, dessa aeronave tem? Hoje nós temos agora em produção, nós temos que entregar até dia 20 de dezembro, quase não, são 78 aeronaves. 78 aeronaves? O lançamento oficial foi em Campo Grande agora, na Expo Campo Grande. Lá foi o lançamento, foram 4 dias de feira e os pedidos explodiram. Foi uma pergunta que eu achei interessante aqui, olha, do Roberto, de Guarulhos. Ele está perguntando quanto custa. Pode falar? Pode, sem problema. Uma aeronave hoje de 1.800.000. E se você comparar com aviões, assim, ela é uma aeronave que a gente, voltando no começo da conversa, o que eu falo? A gente, para ficar fácil para as pessoas entenderem, nós falamos que é um drone, mas ela não é um drone, é uma aeronave. Então, comparada a um avião agrícola, por exemplo, então um avião agrícola ele tem hoje um custo de 3.800.000, 4 milhões, 5 milhões, um avião de 1979, 1980, que voa bem, tá tudo bem, mas é uma aeronave, né, que tem ali, antiga, né? Uhum. E é uma aeronave que tem uma hora voo, que esse é o mais importante, R$3.800 custa a hora voo. A hora da tradicional. Então vamos falar, 4 milhões de reais custa 3.800 a hora voo. Tá. O Skyros, que é o nome da aeronave, ele custa 1.800.000, mas o custo da hora voo é R$75. Pelo amor de Deus. O cara recupera Então você esse sai investimento muito rápido. muito rápido. Então vamos falar, literalmente, o retorno, 14 meses. Para uma aeronave que quase 3 anos para retorno, 3 anos. Então, e é uma aeronave 100% em fibra de carbono, então muito robusta. É uma aeronave que é autônoma, não tem nenhum piloto dentro, então a gente está preservando vidas. E é uma aeronave que você escolhe como você quer operar. Então você pode operá-la né, com um rádio controle, que ela suporta até 30 quilômetros de... Hoje você não usa isso, mas né, ela pode chegar a isso, e só não usa por uma questão de regulamentação ainda. Né? Ou ela pode voar 100% autônoma. A aeronave decola, você faz o mapeamento onde você vai fazer a sua aplicação e depois coloca lá, ela faz o trabalho sozinha. Que então, demais. Muita tecnologia, 100% brasileiro. Ele recupera, que a gente fala muito de energia sustentável, né, você recuperar seu investimento, uma aeronave dessa, né? Muito rápido. Para os grandes agricultores no Brasil, isso aí é um... E aí, na verdade, você tinha um gap muito grande no mundo da aviação, o qual é? Você tem um drone que ele tem capacidade para 100 litros, mas ele voa 10, 15, 17 minutos. E você tem uma aeronave que ela né, tem lá os seus 500 litros, custa 4 milhões de reais, e você não tinha nada aqui. Então o Skyros ele vem justamente, por que ele faz? Ele é muito mais eficiente que um drone, porque ele leva 400 litros. Ele faz a ponta da pirâmide, né? Você tem os dois. Ele leva 400 litros, esse leva 100. Ele voa 1h30, esse cara voa 10 minutos, 15 minutos. Então, e sem contar a manutenção, né? Que a manutenção de uma aeronave é absurdamente mais cara. É uma aeronave, para você ter uma ideia, ele deve fazer uma manutenção a cada 100 horas, mais ou menos, essa aeronave, né? Então, o Skyros, a primeira digamos, manutenção é uma revisão, porque é 100% elétrico, então você não tem motor, não tem, né? Então, o que você tem? Você tem 5.000 horas de voo para a primeira movimentação. A gente chama de movimentação, porque é para você movimentar né, os lugares. Vamos falar de manutenção. Então você tem 5.000 horas de voo. Isso representa o quê? 3 anos? É muito tempo. É muito tempo. É uma diferença absurda. Não tem nem o que pensar. Isso que nós estamos falando só do agro. Nós estamos por enquanto no assunto agro. Foi quase metade do programa. A gente está no assunto agro. Por isso que já foram 78 até agora. 78. 78. Brasil inteiro. Brasil todo. Agro, né? Agro. Você falou de fibra. De quebra, vou falar. Posso pegar aqui? Porque tem muita gente que não conhece. Sim. Eu queria mostrar esse tecido aqui, que as pessoas adoraria ter uma calça. As pessoas conhecem a fibra de carbono já enrijecida, dura, né, já produto acabado, né? E poucas pessoas têm acesso, só quem trabalha, né? Por exemplo, você acho que nunca tinha... Pego na mão assim, não, primeira vez que peguei. Isso aqui é uma fibra de carbono. Quem está em casa, ó, parece um tecido mesmo. Sim, e se você retirar aqui, ó, tem uma brincadeira interessante que a gente faz. Tenta estourar. Isso aqui não arrebenta. A força que você quiser. Não vai. Vai arrebentar teu dedo e não vai. Bom para pescar, hein, gente? Não vai perder o peixe. Então, olha só. A fibra de carbono, ela é um material
extremamente... E agora imagina a força disso entrelaçada do jeito que tá, né? Sim, então, ela é toda entrelaçada, né? Tem vários tipos de tecido, mas basicamente, né? Então ela é toda entrelaçada e depois ela tem um produto, né? Que é uma resina, e aí tem um tempo de cura, endurece. Esse aqui é outro. Esse é o famoso... O Kevlar. Todo mundo conhece, por causa da Fórmula 1, né? Da Fórmula 1. Eu mais por causa do tênis. Foi a revolução das raquetes de tênis. Foi quando o Kevlar surgiu no meio das raquetes. Aí... Incrível, né? Resistente e super leve, né? E aqui ele está enrijecido. Por quê? O que é? Uma resina? Aqui também, uma resina, basicamente a mesma resina que usa na fibra. E esse eu trouxe para você ver que a aeronave, o Skyros, que é o do agro, e o Aeros, que é o tripulado de pessoas, a sua construção toda é em fibra de carbono. Mas o trem de pouso, o esqui, ele é nesse material. Então o esqui dos dois é de Kevlar. Deixa eu até perguntar qual que é onde se usa. Só para você entender, uma aeronave que, por exemplo, o Skyros, que é o do agro, é uma aeronave de 700 quilos, mas ele suporta até 2,5 toneladas. Então é muito forte, é um equipamento e muito leve, né? Você percebe que ele é extremamente leve, né? O Kevlar tem bastante perfil mesmo de tecido, né? Sim. De fios de tecido. Já a fibra de carbono entrelaçada, né? Tá. Ela parece mais... Tem gente que fala que lembra muito nylon, né? Quando o nylon está achatado. Isso, bem interessante, né? E é uma durabilidade absurda, né? Incrível, E aí ela suporta toda a temperatura, né? Então, calor, sereno, chuva. Então, um equipamento... A Fórmula 1 usa isso, né? A aviação já usa isso há muito tempo, né? Muitos aviões usam. Então... a gente trouxe o que há de mais resistente e seguro, né? A aviação não é porque é uma aeronave agro que ela não precisa ser forte, porque você pode ter colisão com árvore, com pássaros, enfim, né? Então é importante que ela seja forte. O Edson está perguntando aqui, o Edson é de Arujá, falou boa noite, sou o Edson de Arujá, queria saber quem desenvolveu a aerodinâmica da nave. Quem que fez o projeto? Você? Não, nós temos uma equipe, né, todo mundo, né, dentro da engenharia aeronáutica. Porque é grande, né, você tem que pensar muito na aerodinâmica. Mas é um mercado muito interessante, por quê? Muita gente pergunta, né, mas por que essa aerodinâmica? Porque, se você for pensar como aviação tradicional, onde uma aeronave corre uma pista, a gente chama de correr pista, né, a aeronave faz aquele movimento para decolar, ali tem toda uma aerodinâmica para que aconteça a decolagem, né. Em um drone, digamos assim, ele é 100% vertical a decolagem. E o deslocamento, ele tem uma inclinação. Algumas aeronaves 10 graus, algumas 15, chega até 30 graus. Quanto maior a aeronave, Diferente. A utilização dela. Então, por exemplo, o agro. O agro não necessariamente é uma aeronave que voa rápido. Essa é uma grande vantagem. O avião precisa voar rápido. No agro, para pulverizar. Então, o avião voa rápido, porque não tem como, ele não é como um helicóptero que pode planar. Já o drone, ele vem mais planado, né? Então, depende. A nossa dinâmica, ela foi literalmente pensada para primeiro conseguir armazenar um tanque de 400 litros, que é grande, um pouco maior, não, o tamanho da sua mesa, por exemplo. O peso de 400 litros, né, de insumo. Sim, e aí a cápsula para, digamos assim, envolver, ela teria que ser funcional, né, que envolvesse o tanque, digamos assim, mas também tivesse um pouco de design. E aí a gente brincou no design para que ela pudesse, claro, obedecer às leis de, né, um pouco de dinâmica de subida e descida e também deslocamento, porque ela também não voa só de frente, né? Ela voa de costa, de lado, do outro lado. Então foi criado ali, fizemos, claro, os estudos, né? E aí chegamos nesse layout. A máquina é bonita. Que legal. E a outra pergunta legal da Fátima. Obrigado, Fátima, pela pergunta. Ela perguntou se pode personalizar. Pode. Muitos clientes lá no Mato Grosso. Agro, né? Pode. Com a sua marca. Com a sua marca, com o seu nome da fazenda, logo da fazenda, a cor. Essa aeronave que a gente tem mostrado, que é o Skyros, o primeiro, a gente deixou ele na fibra de carbono, em 90%, para que as pessoas, né, possam ver, possam tocar. E ela tem também os adesivos, né? Para dar a entender a cor do Brasil, né? Verde, amarelo e tal. Mas você pode fazer o que você quiser. E tem que botar, essa máquina tem que botar num seguro. Existe seguro para uma máquina nova? Quando você compra uma aeronave nossa, ela automaticamente já sai com o seguro. Então, hoje você tem a Mafre, seguradora, que faz o seguro das aeronaves. Então, esse é um outro diferencial, né? Porque na aviação tradicional já existe, claro, seguro. Mas nessa aviação de drone e tal,
até algumas empresas fazem o seguro, mas especificamente... É uma máquina nova, né? Nova. Mas uma aeronave nova. Sim, e especificamente um seguro para essa aeronave, a gente conseguiu. Então é a MAF, que é a parceira, está lá no Instagram. Parabéns. A aeronave já é assegurada. Vertical Connect, já vão aí, depois vocês já guardem esse nome e vão pesquisar, porque não dá para falar todos os assuntos aqui. E os bicos injetores? Ele é o mesmo de uma máquina que carrega 100 litros ou 400 litros, é o mesmo bico? Ou para cada insumo é um bico? Pergunta inteligentíssima. No agro você tem múltiplas utilidades, né? Então vamos lá. E você tem também as fases, né, daquele plantio que está ali. Então, por exemplo, soja. Então, você tem soja fase 1, fase 2, fase 3. Então ela vai mudando. Então o Skyros tem a possibilidade que você vai alterando, né? E não só alterar o próprio bico, mas na verdade a pressão que o bico faz, o arco que ele faz, né? Então tem todo um... Cara, tem milhões eu não posso falar para você que o Skyros voa assim. Não, por quê? Ele vai voar numa configuração para o milho, ele voa numa configuração para soja, entendeu? Ele é personalizado. Personalizado. Então, mas ele atende qualquer tipo de plantação. Qualquer tipo. E também se precisa trocar o bico, porque um insumo é mais... Sim, na verdade, nós utilizamos... Isso foi uma coisa algo bem pensado, bem interessante. Nós utilizamos os mesmos bicos da aviação tradicional. Então, quem já está acostumado a voar com um avião tradicional, a assimilação é perfeita. Então, é o mesmo, é literalmente o mesmo. Então, você não tem nenhum problema de adaptação e tal. Que demais. Vamos sair um pouco do agro, quero assistir um outro vídeo que o Carlos mandou. Solta a produção. Que aí o assunto vai esquentar ainda mais. Eu deixei algumas perguntas de lado, daqui a pouco eu retomo para quem está em casa. A aeronave Aeros, nesses testes de voos apresentados, tinha como objetivo atingir 10 metros de altura e uma velocidade de aproximadamente de 10 a 15 km por hora. Os testes foram surpreendentes, ultrapassando todas as expectativas. Nesse voo que você está vendo, atingimos aproximadamente 28 metros, a uma velocidade constante de 50 km por hora. Isso representa a evolução e esse é um marco histórico para o Brasil e para o mundo. Uma aeronave 100% elétrica, tripulada para 2 pessoas, 100% brasileira. Uma parceria de Dacla Pesquisas com Vertical Connect. Este é o futuro. Acabou aí. Realmente vocês estão construindo o futuro. Que demais, cara. Sim. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa aeronave, cara, é um sacrifício sair de Alphaville e chegar aqui. Eu queria uma dessas, já sobe, já passa por todo mundo na marginal. Pode vir a 15 km por hora, não tem problema. Quer dizer que já atingiu até mais, né? Sim. A velocidade. Esse vídeo aí, ele literalmente foi o primeiro teste, o primeiro voo. A gente já tá, né, isso já faz o ano passado, né? Mas no Instagram tem todos os voos atuais e tal. A gente vai passar no Instagram no final. Hoje já tá voando bem mais já. E eu comentei com você quando tava o vídeo ali que eu fiquei assim, sabe, numa euforia de ver o futuro mesmo, né? A gente lembra de desenhos futuristas, filmes. O prazer de vocês de ver o teste
dando mais do que certo, né? Uma adrenalina e um prazer absurdo. Isso é muito louco, porque não tem nenhum segredo, nós somos uma empresa pequena. Nós estamos ali em Campinas, né, no aeroporto dos Amarais. Somos uma empresa pequena, dentro de um universo que é muito gigante, é muito poderoso, né? Se você falar das grandes empresas do mundo, a Boeing tem um projeto desse. Muitas empresas já estão voando. Há 2 semanas atrás já foi muitas notícias. O primeiro voo de uma aeronave dessa, 100% autônoma, porque ela não tem piloto, 100% elétrica em Nova York. Então, assim, muito avançado. E aí você tem uma empresa 100% brasileira, uma startup, com zero financiamento de nenhum lugar, na raça, na cara e na coragem. E aí já vou falar que tem um grupo de apoiadores e investidores, um único grupo, que é Daquila Pesquisas. Esses caras que chegaram, quando eles chegaram, na verdade foi a transformação do projeto financeiro e das aeronaves em si. Então quando você decola uma aeronave dessa, e você olha do seu lado, todo mundo brasileiro, todo mundo na aviação, eu tenho 46 anos de idade, mas uma das pessoas no projeto, mais novinho de aviação, tem de aviação 50 anos. Nossa. De aviação. Então, eu imagino, ninguém aqui é aventureiro. Eu volto um pouquinho, mas imagina no começo, quando vocês começaram com essa ideia e estavam lá, os caras passando, olha os malucos aí, ó. Os malucos aí. Mas com certeza. Não tem, deve ter um monte de malucos aí. Até hoje, entendeu? Até hoje, né? Até hoje. Aí começa a ver a evolução e fala, opa, olha esses malucos onde estão chegando. Cara, o que aconteceu no mundo que é muito legal, a tecnologia, ela é interessante isso. Claro, você tem empresas gigantescas, você tem empresas muito menores, mas a tecnologia, ela une todo mundo. Por isso que a ideia de colocar o nome de vertical, óbvio, ela decola, né? E connect é que de conectar, porque assim, a aviação e a tecnologia, ela quebrou essa distância de uma empresa gigante com uma empresa pequena. E isso está sendo muito claro, nós que vivemos a aviação todos os dias, 100%, isso está muito claro nos projetos que o mundo está realizando. Então você pega uma empresa como a nossa, nós não voamos uma aeronave, nós já estamos no 3º modelo, nós temos 6 modelos, nós já vamos 3 modelos. Agronegócio, 2 passageiros e uma surpresa que já a gente vai soltar no ar aí. Então, dos 6 modelos... Se eu puder falar hoje, já vou marcar o próximo programa para você falar. Cara, 2 pessoas é legal, uma é bacana também. Eu gosto desse de uma. E o de 4 também é legal. Mas existe uma muito interessante. Bombeiro, resgate e salvamento, policiamento, logística. Essas aeronaves... mundo, né, cara? Essas aeronaves todas já estão praticamente concluídas, quase prontas para voar. E então, assim, quando a gente olha isso voando, cara, é uma loucura. Você tem uma sensação de prazer e alegria, né, e realização de todo mundo, né, de toda a equipe, enfim. Tem muita gente trabalhando. Eu sabia, o QR Code está na tela, mande sua pergunta. Eu sabia quando a gente soltasse esse vídeo, eu chovei de pergunta. A primeira foi da Rafaela, falando boa noite. Ela está perguntando, qualquer um vai poder pilotar isso ou vai ter que ter curso com uma carteira de motorista? Inteligentíssima pergunta. Rafaela? Rafaela, isso é bem legal. Hoje em dia tem muita gente que tem um sonho de ser piloto. Muita gente. E aí tem as questões, né, de os valores são caros, eu não consigo ser. Olha que interessante. Daqui a algum tempo vão existir 2 tipos de pessoas, eu acredito nisso, muito forte. As pessoas que vão utilizar aeronaves elétricas como qualquer tipo de atividade e as pessoas que literalmente não vão sair de casa. Estou falando uma coisa muito, muito forte. A mobilidade aérea urbana, ela não é um futuro que um dia vai acontecer. Adilson, já está voando, já está acontecendo. Isso é realidade. E é difícil para a gente que não vive esse meio acreditar nessa frase. Sim. Então, olha só, hoje no Brasil, no agro, faltam mais ou menos, se fosse cobrir todo o agro no Brasil, faltam quase, aproximadamente, dados oficiais, tá? 25 mil drones hoje faltam. Então faltam 25 mil pilotos hoje de agro no Brasil. Um curso muito rápido de 3 dias. Você se torna um piloto. Vocês têm esse curso? Sim, nós oferecemos esse curso. Mas você tem muitas escolas que oferecem. É um curso muito rápido de 3 dias, você se torna piloto agrícola e você tem um registro na ANAC. Importantíssimo ter esse registro. Para pilotar uma aeronave dessa, você vai ter que, com certeza, a ANAC não definiu ainda quem será, mas com certeza um piloto privado, que é o primeiro curso da aviação. Mas o piloto talvez 1 ou 2 anos apenas, porque essas aeronaves não são projetadas para voar com um piloto. Elas são projetadas para voar
num aplicativo Que você põe o lugar que para onde você coloca, vai, que demais. e você vai na USP, aqui em São Paulo, você vai de Guarulhos para Campo de Marte, você vai ter os locais específicos, que detalhe, já existe muito bem mapeado isso em várias cidades do Brasil, e você tem a aeronave, entra na aeronave, ela te deixa no seu destino e tá tudo certo. É literalmente como um carro de aplicativo, uma aeronave de aplicativo. Demais. Isso é muito real. Mas no que você falou, cai muito bem com a pergunta do João. Obrigado, João, por essa pergunta, também achei interessante, eu estava pensando nela. O João está perguntando, como que vai ser a legislação, onde pousar, onde estacionar, da onde sair? Já existe isso, ô João? Obrigado. A ANAC tem feito um trabalho incrível no mundo, é bem legal falar isso, as agências do mundo todo, Estados Unidos, Europa, até mesmo a Ásia, tem todo um acordo internacional para cuidar de não só apenas onde é o ponto de pouso e decolagem, mas também reabastecimento, são todas 100% elétricas, né? E também por onde elas vão trafegar, trafegar, como seria essa altura. Né? Então, não tem assim, via. corredores, né? Então, na aviação, a gente chama corredores. Então, você tem corredor tal, corredor... Não vamos detalhar muito a palavra técnica que vai ficar, né? Então, já existe isso, né? Já existe um mapeamento. Então, por exemplo, a aeronave ela vai voar até, por exemplo, 300 metros. Né? Então, 300 metros ela vai sair de ponto A num shopping, em uma universidade, vai pousar sim, pode utilizar um heliponto. O nome certo para isso é vertiponto. Vertiponto para já entender que vai vertical. Vai começar a construir, Isso. as empresas vão começar a construir isso, porque Isso, no já é uma tendência começo, que não vai parar. sim, no começo vai utilizar um pouco o aeroporto, com certeza, vai utilizar também heliponto, que já existe, mas o ideal, a construção, é de construir vertiponto. Porque nesse vertiponto você tem ali o serviço de carregamento da aeronave e ela também faz, né, o pouso e decolagem verticalmente. Mas já existe, a ANAC já está muito avançado. Nós acreditamos que, acho que no segundo semestre do ano que vem, já vão começar esses voos, pelo menos em São Paulo, Rio de Janeiro, talvez Florianópolis. Já seria pelo aplicativo? Porque até Não, já vai ser seria literalmente... um piloto. A gente ainda não se sabe se o nome será piloto ou só um operador, né? Mas com certeza terá alguém ali. Porque eu imagino dois operadores, um saindo da Zona Oeste, o outro saindo da Zona Norte, os dois indo para Paulista, um ponto super central, onde está lá a TV Gazeta, eu já fiquei imaginando, eu saindo para chegar na TV Gazeta também. Pô, dois pilotos que não... Nós, simples mortais, ficamos pensando, e o perigo de quando tiver muitas? Como que eles vão se conversar, Como eles vão né? se conversar? Eu tô vindo aqui, a minha mão é essa, a tua mão é aquela. Sim, é um processo de mudança enorme. Mas isso já existe nos aviões, né? Por exemplo, é legal essa sua pergunta. Isso nos aviões já existe, né? Então você tem muitos equipamentos. Então você tem ticket, você tem transponder, você tem milhões de equipamentos que as aeronaves elas já se enxergam e já se conversam. No mundo do eVTOL é a mesma coisa. Então as aeronaves, elas se enxergam, elas se conversam e elas, na verdade, não é um negócio assim, existe a rota específica, né? Não é como, por exemplo, hoje a gente chama um carro de aplicativo, eu estou no shopping tal e eu vou para minha casa, por exemplo, né? Então ele faz a rota mais curta. Não, na aviação não dá. Então você vai com certeza os pontos específicos. Um exemplo em São Paulo, eu saio do aeroporto de Guarulhos para o aeroporto de Congonhas, por exemplo. Eu saio de Guarulhos para, sei lá, USP, eu saio, né? Então você tem os pontos específicos. Há 2 anos atrás, no Rio de Janeiro, teve um estudo que a Embraer fez, justamente para entender quanto tempo de voo, enfim, em resumo, 2 horas de trânsito se resumir em 17 minutos de voo. Nossa, então as rotas existem e já Se for pelo aplicativo vai ser melhor ainda, porque os aplicativos provavelmente vão se conversar. Sim, com certeza. Vai ser super seguro. Com certeza. Agora aqui, o Fernando, essa é fantástica, ele está te perguntando. Boa noite, Carlos. Em quanto tempo você acha que nós vamos olhar para o alto e já ver isso funcionando no dia a dia em São Paulo? Legal. Fernando, no agro já existe, já está voando, né? Graças a Deus podemos falar aí que nossa aeronave isso já está acontecendo, então isso já foi superado. A aeronave tripulada, você olhar para cima e ver em isso, São Paulo e ver. Nós estamos torcendo muito para que a ANAC libere segundo semestre de 2027, ano que vem, né? Então, Caramba, é muito Fernando, rápido. Já pensou no que vai ser Muito levantar? rápido. Falou, não, tá passando um pequenininho Muito aqui. rápido. E aí, todo mundo pode pesquisar nos Estados Unidos, como eu falei, aconteceu há 2 semanas atrás, né? Então, não está distante, é muito próximo. Mais próximo do que a gente imagina. Daqui a pouco você vai pedir o Uber, vai vir um drone, uma aeronave te buscar e te levar. É bem isso. E durante muito tempo a gente tinha em filmes, vamos dizer,
a armadura do Homem de Ferro, ou numas Olimpíadas lá atrás, o cara botava tipo um jato nas costas, eu não lembro qual foi as Olimpíadas. Vai existir, vocês têm algum protótipo de uma aeronave única, assim, sem precisar entrar nada, que vá praticamente no corpo da pessoa? Nós não temos, mas também existe uma empresa, inclusive fez um voo esse ano aqui no Brasil, no Carnaval, já tinha feito em 2021, lembra disso? E é um projeto mais do que incrível, porque eles usam turbinas, tem um modelo que é nas mãos, nos braços na verdade, e um outro modelo que acontece nos pés. Mas ele é bem esportivo mesmo, né, para competições e tal. E é elétrico? Esse é a turbina, ele é 100%, sim, todos 100% elétrico. E aí nós não temos, porque o nosso projeto é sempre aeronave, né? Tá. Essa questão da pessoa, nossa... Já não pode chamar de aeronave. É um desafio gigante. E assim, ele é bem esportivo. Então, a Vertical, ela pensa para as questões de mobilidade urbana, o agro, né? Como eu falei lá, o resgate e salvamento, bombeiro. Basicamente isso. Mas já existe e já está voando. Essas daí já voam há muito tempo, né? A DJI, né? A DJI, cada um fala de um jeito, é uma fabricante de drones. A gente tem drone deles, assim, e tem desde o mais complexo até os bem simples, que você põe na palma da mão, sem controle nenhum, follow me e vai te seguir. O de vocês, a aeronave de vocês, vai ser uma coisa fácil? Excelente pergunta, olha que interessante. A DJI é uma das, eu acho que se não for a maior, uma das maiores do mundo, né? E com drones incríveis. Eu gosto muito de falar isso daí, Edson, porque, já que você falou que é um bate-papo, eu gosto muito de falar porque tem gente que tem medo de elogiar outras empresas, né? Isso é muito... Não pode. Você tem que elogiar mesmo. Claro. Então a tecnologia que eles têm é surreal. E pensando, esse foi um ponto bem importante quando nós começamos a desenvolver a aeronave do agro. Porque nós pensamos assim, quem está lá no agro e já usa o DJI, ele não pode ter uma diferença de assimilação muito grande. Então hoje eu posso te falar que quem pilota um DJI hoje, qualquer tamanho, seja de filmagem, seja de FPV, seja agro, qualquer equipamento de drone, ele consegue pilotar o Skyros, que é a nossa aeronave do agro, aquela gigante, com 2, no máximo 3 horas de assimilação. É muito fácil. O mesmo estilo de pilotagem, os mesmos padrões, exatamente a mesma coisa. Tudo muito suave, tudo muito leve. Você vê uma aeronave 700 quilos decolando numa leveza incrível. Então é muito fácil a assimilação e bem tranquilo. Quem já pilota drone, pilota qualquer aeronave nossa. Legal. Puta, porque precisava dessa simplicidade também. Sim, a pessoa não falava, tem que ter. Fazer o curso de piloto, XYZ, tal. Tem uma outra pergunta aqui, ó, da Isabel. A Isabel está perguntando o seguinte: e a segurança? E se uma hélice falha? Como que vocês, obrigado pela pergunta, como que vocês fazem para, existe a possibilidade de uma hélice falhar e as outras darem conta? Com certeza, pode acontecer. Nossa aeronave, todas as nossas aeronaves, ela é composta por 8 motores. Ah, são 8? 8, então são 4 em cima, 4 embaixo. Né? Os 8 motores, eles funcionam e também estão ligados. As hélices funcionam independentes? São independentes, sim, elas são em sistema invertido, né? Exatamente como um drone. Tá. E aí eles são ligados separadamente, né? Eles não são todos conectados, estão juntos no sistema, né? Existe um computador, um cérebro, né? Um ESC que a gente chama, que manda as informações, mas pode acontecer. Então o Skyros está preparado para voar até se acontecer a questão dele ficar com 3 motores. Então até 3 motores... Desses 8 até 3 aguenta. O que ele vai acontecer? Na verdade... Qualquer situação que aconteça com um motor que seja, a aeronave automaticamente, mesmo que você não queira, ela vai pousar. E pousa normalmente com um motor? Bem tranquilo. Nossa, não, até 3. Até 3. Até 3. Mas de 8, super seguro. Super seguro. Mas, vamos pensar em várias situações. Uma situação catastrófica. Os 8 acabaram. Os 8, aconteceu algum problema, uma pane, jamais vista. Uma coisa praticamente impossível, mas tem que se pensar. Mas tem que se pensar. Ela tem um paraquedas balístico. Então, todas as aeronaves, seja agro, seja tripulado, todas, você tem uma paraquedas de recuperação. Então, automaticamente, um paraquedas se abre e você, se tiver no agro, salva a aeronave. Sim, porque é um valor altíssimo de investimento. E se você tiver tripulado, salva vidas, né? Então, isso é um princípio, a segurança acima de tudo, né? Isso é importantíssimo. Super seguro. E uma informação legal,
Essa aeronave tripulada, ela voa com um sistema que os maiores jatos do planeta usam, que é um equipamento chamado Garmin G3X. Então é um equipamento de altíssima tecnologia. Então não tem nada de brinquedo nessas aeronaves, é aviação pura, né? É aeroespacial pura mesmo, na veia, como a gente fala. Não, e eu imagino que tem uns apaixonados como você pela aviação que estão doidos para, tipo, tá autorizado a venda, para ser o primeiro a comprar, né? Cara, você tem... Do agro já tá acontecendo, né? Isso, tô falando do tripulado. Sim, a aeronave já está registrada na ANAC e tudo, né? Mas o tripulado, literalmente, o que você tem de gente... É todo dia. É todo dia pra mim. Todo dia. Já Carlos, tem. quando vai? Carlos, quando vai? Hoje pode? E aí? Todo dia, todo dia. É, porque é um... Eu diria, é um ponto histórico. Sim, Né? É um divisor de águas. Então, a pessoa que tem condições e quer sair na frente, né? Sim. Mas tem de tudo. Tem pessoas que perguntam sobre compra. Tem gente que pergunta sobre a utilização mesmo. Tipo, eu não vou conseguir comprar um, talvez, mas quando que eu vou voar? Quando que eu vou num shopping de um lugar a tal lugar? Então, acontecem essas perguntas o tempo todo. E a gente fala, calma, daqui a pouco. já. E aí eu vou para a pergunta agora aqui do Alex, falando... Se eu tiver condição de comprar um, posso fazer voos de locação? Locação deve ser de pessoas, voos comerciais? Isso é uma outra coisa que a ANAC também está instituindo, porque uma coisa é você... legal, do Alex. É super legal. Uma coisa é você produzir a aeronave, a outra coisa é você operar a aeronave, né? Então os operadores, vai seguir quase a mesma característica de, por exemplo, um táxi aéreo. Isso, poderia usar. Claro, e aí as pessoas acham que a ANAC, cara, é bem legal falar isso. As pessoas têm medo da ANAC. Você não tem que ter medo da ANAC. A ANAC ela faz de tudo para que tudo seja muito claro e transparente e que seja seguro. Seguro, né? A segurança em primeiro lugar. É importante. Então, por exemplo, eu posso comprar 10 aeronaves e colocar para fazer. Claro. Uma frota. O que você faz? Você vai nós vamos ajudar isso daí. Isso é importantíssimo. Você tem uma empresa de prestação de serviço de táxi aéreo. Imagina a primeira empresa que fazer isso, vai arrebentar. Sim, então você está legalizado, operando com uma aeronave que tem todos os requisitos, certificada e homologada, acabou, você vai trabalhar, não tem nada que te impede. Nossa, quem sair na frente vai ganhar muito dinheiro, porque é a maior dor do paulista. Uma das maiores é esse trânsito do nosso, mundo, né? do mundo. Mas em São Paulo, como a gente está falando... Cara, na cidade de São Paulo, não só São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o cara fizer uma frota dessas aeronaves e levar 2 até 4 pessoas, como você falou, vai sair muito na frente. Muito. E aí, vamos lá, você não tem também só o tripulado, você tem aeronave de carga, né, de transporte, de logística, né? Então tem múltiplas opções. E com um custo operacional, agora a gente vai voltar lá para o drone agrícola, um custo operacional muito menor do que um helicóptero. Muito menor, muito menor. O grande detalhe da aviação é o custo hora, que é por conta da manutenção, né? Você pega uma empresa séria, e aí as pessoas já entendem o que eu falo sobre isso, você pega uma empresa séria, ela vai fazer a manutenção exatamente como diz o fabricante. Então se o fabricante falou que o seu helicóptero precisa fazer uma manutenção básica a cada 50 horas, você vai fazer. Uhum. A cada depois, né? Então você tem revisão de 50 horas, você tem revisão de 100, tem várias, né? Então, se eu estou falando que a nossa primeira manutenção é com o que o fabricante do motor fala, são 5.000 horas de voo. Só por isso você já fala, cara, então a minha primeira manutenção, mesmo que eu voe muito, estou falando de 2 anos, 3 anos. Então o custo operacional dela, muito baixo. É aí que ganha dinheiro. Muito baixo, entendeu? É mesmo, a gente está falando da disparidade de gastos é absurda do agro e na... quem tem carro elétrico hoje. É uma pergunta esquisita, mas é verdade. Se perguntar para o cara que tem um carro elétrico, qual foi a última vez que você trocou o óleo do carro elétrico? Não tem. Não estou entendendo. Entendeu? É a mesma coisa, aviação elétrica é a mesma coisa. Então, claro que tem um acompanhamento, bateria, equipamento, lógico, mas infinitamente mais barato. Eu vi que no vídeo vocês superaram algumas expectativas. Qual a altura máxima que ele chegou? No primeiro voo de todos, ano passado, nós tínhamos, vamos falar do Skyros, né, do agro. A gente estimava que no primeiro voo nós fizéssemos 10, 15 metros. No primeiro voo. E aí a gente estava pensando em voar 10, 15 minutos. Mas nós deixamos em aberto para que a equipe toda sentisse. Então você tem telemetria, você tem piloto, você tem vários, né? Então nós deixamos em aberto, vamos ver até onde a gente consegue chegar. O primeiro voo foram 48 metros. Nossa, muito mais.
Muito E mais. foram 35 minutos de voo, no primeiro voo. E no tripulado? E no tripulado a gente foi mais cauteloso. A gente esperava voar 10 metros e numa velocidade ali de uns 10, 15 quilômetros. Nós voamos 28 metros no primeiro voo, ano passado. Bem maior. E uma constância de 25 quilômetros. Mas as duas aeronaves, hoje, posso te afirmar que já ultrapassaram os 50 metros. Deve ter um limite aí, né? A ANAC vai lançar um limite até por causa do tráfego aéreo. Com certeza. Então, nós estamos imaginando em 300 metros, mas não vai chegar. Por exemplo, o agro não chega nunca, não precisa, né? Desnecessário. A tripulada talvez, mas capacidade, elas têm muita O capacidade. tráfego aéreo já tem muito, né? A gente sabe que São Paulo é uma das cidades que mais se tem helicópteros para cima e para baixo. Muitas vezes ficou em primeiro lugar mesmo no mundo. Ficou A maior no frota mundo, do né? mundo. Muitas Maior vezes. frota do mundo. Sim. Como que vai ser essa briga pelo espaço aéreo? Apesar que o helicóptero é muito mais alto, mas tem a parte que vai pousar. Sim. É exatamente esse trabalho que tem acontecido agora com todo mundo, tanto operadores quanto... E aí isso está sendo muito legal. Já há 2 anos vem acontecendo muitas palestras, ANAC, DCEA, todo mundo se reunindo para entender todo esse movimento crescente e começar a mapear. Então, como eu te falei no começo, algumas cidades já estão mapeadas. São Paulo é uma delas. Pelo menos o norte, assim, entendeu? Então, vamos lá. A gente tem um corredor tal de helicóptero. Então, aqui eu tenho um espaço. Então, nesse espaço eu vou colocar um corredor de eVTOL. Eu tenho um teto operacional do helicóptero numa rampa de pouso a X metros. Então, eu vou colocar o eVTOL uma rampa menor. Então, essas rampas, é que quando você coloca num mundo imaginário, então você tem o avião tá lá em cima. Consegue visualizar. Você consegue visualizar. O helicóptero tá numa rampa aqui embaixo, o eVTOL vem numa rampa um pouquinho menor. Basicamente isso aí, para a galera entender assim, né? Mas é um trabalho muito delicado, é um trabalho bem cauteloso. Não é do nada, né? O eVTOL vai sair de tal lugar para tal lugar. Não. Vai ter uma rota, com certeza. E já está definido. Que demais. O diretor já está me falando aqui, acabou, tá bom, eu sei que acabou, mas eu queria, antes de mais nada, falar que foi um dos programas mais interessantes que eu fiz. Que legal. De um assunto que é o que vocês estão realmente reinventando o futuro. Sim. Acho que é um ponto de mudança geracional mesmo, assim, de histórico, né? Sim. Finalmente vamos ter o nome popular de carro voador em breve, olhando para o céu de São Paulo. Sim. E parabéns. Imagine, eu que agradeço a oportunidade, e é importantíssimo esses espaços para a gente passar para as pessoas que o futuro ele não está chegando, ele já aconteceu, né? Até se você me deixar, eu escrevi um livro. Vamos falar. E aí eu coloquei Vou colocar aqui, ó. Pela editora Viseu, e eu coloquei um nome assim bem chamativo, que é os desafios, né, da aviação elétrica no Brasil e no mundo. E os desafios não é só o projeto, não é você construir, você voar. Um dos grandes desafios é você transmitir para as pessoas que é seguro, que é legal, que é inteligente, que é mais barato e que é literalmente uma realidade. Que coisa linda, olha a aeronave aqui, que bonita, que coisa linda, Carlos. Parabéns demais. E tudo que você falou, mais uma coisa. Geralmente o brasileiro, quando pensa nesse futuro de carros voadores, no modo popular de falar, pensa no Japão, na China, nos Estados Unidos. Sim. E é uma empresa brasileira, só tem 2 na América Latina, hein? As 2 brasileiras, Embraer e a Connect, e a Vertical Connect. Parabéns por esse empreendedorismo, que no Brasil não é fácil, e vocês realmente estão mudando a história. Eu quero um dia ir lá fazer uma matéria, por favor. Voar no... eu pensei que era só matéria, eu já ia ficar preocupado. É matéria e voar, né? Não, vamos fazer a matéria voando. Vamos fazer uma matéria show de bola. O dia que você convidar, estarei lá com a equipe da Red Fox TV para fazer a cobertura que você fala. Você está aberto para fazer a matéria que a gente senta, faz um briefing. Legal. E faz um negócio ali acontecendo mesmo. Te agradeço. Vai ser muito legal, vai ser bem bacana. Tá? A Vertical está de portas abertas para você e para todo mundo também que quiser conhecer. Nós somos bem tranquilos, então é legal que as pessoas conheçam. Vai lá, pega na aeronave, conhece. É legal isso. Claro. Deixa o contato então. Legal. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto, então é só acessar lá no Instagram, tem tudo, né? Então, vertical.connect com 2 N's. E lá tem todas as informações, pode mandar uma mensaginha lá que a gente responde.
e fique à vontade. Alguma pergunta aqui que eu não fiz, não dá para fazer todas, pode mandar a pergunta direto para o Carlos, mais uma vez, @vertical.connect com 2 N's. E aí vocês podem perguntar do agro. Falando nisso, nesse mesmo Insta, a pessoa que tiver interesse em fazer o curso de de drone agrícola pode mandar. Pode mandar, sem problema nenhum. Nós daqui acho que um mês mais ou menos nós vamos fazer uma surpresa aí para uma galera. Nós vamos sortear algumas pessoas para dar o curso 100% gratuito ali. E então fica atento que vai sair a promoção já. Então, bacana. Já o mercado está super em expansão, vale a pena fazer. Importante. Bacana. Carlos, valeu, obrigado. José Carlos Mas, parabéns valeu. pela sua carreira. Imagina. Você é um cara assim, inteligência absurda para chegar nesse ponto de criação do futuro para o Brasil. Obrigado. E a gente fica muito feliz em saber que é uma empresa 100% brasileira. É isso aí, obrigado. Damos nossa bandeira. Com certeza. Viu? Só como eu sempre falo, Red Fox Conecta, até o nome aqui do Vertical Connect. Pois é. No Conecta, você sempre tem aí uma parceria na noite, né? Uma companhia na noite fantástica. Conecta você a pessoas e histórias incríveis como a do Carlos. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite e te espero quinta-feira, sempre às 20 horas aqui na Red Fox TV.